Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibrações. Hoje trouxe alguém muito especial que acho que vocês vão gostar muito. Deixo-vos agora com ela. Olá, Paulinha. Olá, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu por ter aceito. A Paulinha tem várias valências, mas antes de mais eu quero saber quem é a Paulinha. Bom, isso é uma busca eterna a vida toda, não é? Eu costumo dizer que não, eu não sou Paula, eu estou Paula. Então, é assim, eu tenho um percurso de vida que se há 15 anos atrás me dissesses que hoje eu ia estar a fazer o que estou a fazer, eu dizia, muda as gotas, muda o medicamento, porque eu tive um trajeto muito diferente, eu estive na comunicação social, fui diretora de segunda linha no Expresso, e a minha ligação à música foi sempre muito grande, tive Cablitz, Caceiros Portugal e pronto, sempre tive uma ligação muito grande à música, gravei 2 discos em adolescente, compus músicas, tive uma banda, portanto foi um percurso de vida, só que a uma determinada altura do caminho nós somos abanados para ter que acordar para as missões de vida, propósitos de alma, etc. E eu aí por volta dos meus 46 ou 47 anos levei um abanão total. Portanto, foi casamento, emprego, casa, tudo. E então tive que me reconstruir, tive que renascer como pessoa e perceber. Os primeiros meses foram difíceis, mas depois fui trilhando um caminho e fui percebendo que, afinal, eu tinha andado a pedir ao universo isto, porque eu muitas das vezes ia a conduzir e conseguia patrocínios e conseguia coisas e milhares de euros, e depois pensava assim, ok, o que é que eu fiz de útil hoje pela humanidade? Ok, ganhei dinheiro, vou ter uma boa comissão, mas o que é que eu fiz? De forma é que eu ajudei? E eu acho que devagarinho fui eu manifestando para o universo qualquer coisa. Ou então era mesmo uma questão de caminho. Então há coisa de 12, 13 anos, mudei a minha vida espiritual e depois mudei muito na minha forma de estar na vida espiritual, e depois acabei por ir abraçando as holísticas, ir fazendo formações, ir conhecendo pessoas, muitas vidas, muitos mestres, muita gente boa, que todas elas me deixaram a sua pegada boa, e pronto. E hoje é o meu caminho, já não há como voltar atrás. A Paulinha tem algumas valências dentro da área da espiritualidade. Que para mim é sempre espiritualidade, tudo aquilo que nós fazemos para ajudar os outros e para nos descobrirmos a nós próprios. E eu gostava que nos falasse um bocadinho do percurso dentro da espiritualidade. Como é que... Também. Eu descobri o Umbanda também há 13, 14 anos atrás. Comecei a trabalhar com Umbanda, sou filha de santo. E pronto, para mim a espiritualidade é um caminho. Eu hoje posso ir de botas, amanhã de sapatos, depois de ténis. Quando estou descalça, eu penso que encontrei o meu caminho. Estou sempre aberta a aprender, mas percebi que em termos de ancestralidade houve muitas dúvidas, houve muitos percalços, houve muitas situações, mas depois percebi que a minha ancestralidade é esta, e em honra aos meus ancestrais. E eu tive 3 anos parada, tive para parar mesmo, mas foi um momento de introspeção, foi um momento de conexão, e percebi que não podia voltar atrás, e então continuei e continuo a praticar a Umbanda. Em termos espirituais, é essa a minha ferramenta, digamos, não é? A forma de eu trabalhar espiritualmente. Em termos de terapias, as minhas terapias podem-se considerar espirituais e energéticas. Portanto, eu comecei por fazer Reiki, sou mestre Reiki, depois fiz hipnoterapia, depois fiz na Udemy. Aliás, foi a pandemia, porque eu tinha um centro holístico em Sesimbra, em que fazia só algumas coisas, os cristais, o Reiki, etc. Comecei assim. E depois deu-se a pandemia e eu fiquei em casa e pensei, o que é que eu vou fazer agora? Quer dizer, não podemos tocar em ninguém, como é que eu vou sobreviver? E foi aí que eu descobri a física quântica. Foi aí que eu comecei a perceber que nós conseguíamos, que não há distâncias, não há energia, não há nada disso. E fui fazendo formações na quântica, e foi aí que... Portanto, para muitas pessoas a pandemia, além do despertar que foi para a humanidade, foi muito boa neste aspecto, não é? Demos assim um salto evolutivo de não sei quantas décadas. Num ano ou 2. Entretanto,
fiz a hipnoterapia, depois fiz a terapia multidimensional, que também já falamos do que é. Depois fiz o curso de canalização pelo coração e a seguir gostei tanto e percebi que cheguei a escolher entre ser formadora de terapeutas multidimensionais ou fazer isto, e efetivamente decidi fazer a formação de canalização pelo coração, porque aparece-te muita gente e acabas por ter alguma mentoria, não é, na vida das pessoas, e aparecia muita gente que não está ligada diretamente a uma religião ou não sente vontade de se ligar, pelo menos no momento, cada um tem o seu momento de despertar e não têm todos que seguir a mesma linha. E eu percebi que era uma forma de as ajudar, porque a mediunidade começa a despertar cada vez mais nas pessoas, não é? Médiuns somos todos, mas depois há uns que estão mais aflorados, e isto era uma forma de as ajudar a conseguirem comunicar com o seu superior, com os seus mentores, com os seus guias, pronto. E é uma forma segura. Pronto, mas também já falamos sobre isso. E a seguir fiz, que foi a minha última formação, entre outras coisas pequenas, nomeadamente as câmaras de cura arcturianas e mais assim umas coisas da aquariana. Pronto. Porque eu interpreto que os seres de luz são multidimensionais, existem. Para mim, um preto velho pode ser um arcturiano e que ninguém se ofenda com isso, como pode ser. Eles trabalham todos juntos. A minha grande preocupação, pronto, mas finalizando o que eu estava a dizer, depois fiz a formação em constelações familiares, só que claro, não podia fazer as tradicionais, então fui fazer as constelações familiares sistémicas pluridimensionais, em que estamos a falar depois, eu já explico, de uma outra abordagem a todos os nossos corpos subtis, a karma, a ancestralidade. Então, se calhar vamos começar por aí, vamos começar pelo fim, que é mesmo assim. Está bem. Vamos começar pelas constelações familiares. Em que é que consiste? O que é que eu posso conseguir através... Se eu me dirigir até à Paula amanhã para fazer a minha constelação familiar, o que é que eu vou trazer de lá? Aquilo que a pessoa procura é a cura do seu sistema familiar. Isto para explicar muito o que é. O Bert Hellinger, que foi o mentor desta filosofia de vida e terapia, porque acaba por ser uma técnica terapêutica, esteve muito tempo em África e contactou inclusivamente com os povos Zulu, e eles tinham um hábito muito bonito, que é quando alguém faz algo errado, eles juntavam as pessoas todas em grupo, a família toda, e era dado apoio, carinho e amor à pessoa, em vez de ser o castigo. Então ele observou muito isso, como também estudou. Há um senhor que eu agora não me recordo o nome, peço desculpa, que é um senhor que ainda é vivo e vive em Londres, que provou também cientificamente o que são o campo morfogenético, e eu já vou fazer a sequência disso. Depois também, o que ele faz acaba por fazer uma continuidade e um estudo de algo que já se fazia, porque já muito antigamente, em termos de psicologia, se fazia o drama psicológico, ou seja, psicodrama, em que os próprios psicólogos ou psiquiatras colocavam as pessoas em situações quase de representação para elas encararem os traumas e reviverem as coisas. Portanto, o psicodrama é aquilo que a gente vê dos bonequinhos. Isso são constelações, mas isso já é depois são técnicas dentro da constelação. Ok. Pronto. As constelações familiares baseiam-se numa filosofia de que a grande parte das nossas limitações, desejos, sonhos, bloqueios na vida têm a ver muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, com o nosso sistema familiar. E nós o que fazemos é uma repetição de padrão inconsciente, porque as pessoas não herdam só as características, o jeito para pintar, o jeito para cozinhar, os olhinhos bonitos, os tiques da mãe e do pai. As pessoas herdam de uma forma epigenética uma memória espiritual e uma memória que está ligada ao DNA espiritual da pessoa. Então eu vou herdar o que eles chamam de doenças genéticas. Não são bem todas doenças genéticas, porque há situações, por exemplo, como o Alzheimer, que eu posso trabalhar nas constelações para não ter que estar em lealdade consciente aos meus familiares para repetir essa doença. Então, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é, nós, ao estarmos a trabalhar as constelações familiares, estamos a trabalhar um sistema, nosso sistema familiar. Isto vai até à 12ª geração. Normalmente a gente trabalha aí até à 4ª, 5ª geração. Na prática trabalhamos até à 4ª, 5ª geração. Depois existe o que nós chamamos o campo.
Ou seja, o que é que as constelações fazem? É feito um campo, esse campo chama-se um campo morfogenético, um campo energético, em que pode ser criado onde eu quiser. Eu, se quiser, posso criar aqui neste momento, montar aqui uma constelação e posso criar e atribuir aqui um campo energético. Então, esse campo energético vai ligar, como se fosse um Wi-Fi, a pessoa que está a colocar o seu sistema familiar ali para ser estudado, esse campo energético ou o campo morfogenético vai criar uma ligação como se fosse um Wi-Fi a todas as pessoas do seu sistema familiar. Todas as pessoas que estão ou a representar nessa sessão ou sentadas a assistir também vão receber cura no seu sistema familiar se tiverem algo idêntico. Ok? Pronto. Então dá para ser feito quase como se fosse em grupo? É em grupo. Okay. Pode-se fazer de várias formas, mas tradicionalmente as formas mais antigas e aquelas em que a pessoa consegue ver ali ao vivo. Porque as constelações têm uma coisa boa. As constelações não... Aliás, nenhuma terapia cura. As terapias desenvolvem o sistema de autocura de cada pessoa estás. Porque se tu não tiveres 99% a pessoa envolvida naquela terapia, não vais chegar a lado nenhum. A pessoa pode melhorar, mas se a pessoa não mudar aquilo que tem que mudar, esquece. Venha ao maior guru que vai curar alguém. É como se fosse, como falam muitas vezes sobre a fé, não é? Se a gente não fizer as coisas com fé, elas não resultam. Exatamente. É assim, é como a terapia multidimensional. Eu não vou mandar as equipas tratar alguém que não tem fé. Claro. Não vou. Não vale a pena. Não é estar a achar que são seres humanos de primeira ou de segunda. Não é isso. É assim, nós não vamos mandar as equipas trabalhar e ajudar uma pessoa só por uma questão, não é que Deus ou a fonte divina, a fonte criadora, entenda que há pessoas de primeira e de segunda. Antes, pelo contrário, até se preocupa mais com as pessoas que estão pior, não é? E que têm que ser resgatadas. É porque existe o livre-arbítrio. Uma espécie de livre-arbítrio que nós temos, não é? Então, as equipas nunca vão trabalhar numa pessoa que não está nem aí, que não tem fé nenhuma. Agora, se a pessoa pedir, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, então vamos lá, vamos ajudar, de fé e de coração, para fazer aquilo que podemos fazer, não é? Pronto. Então, terminando as constelações, tu podes fazer, é possível fazer. Então, eu vou-te só explicar rapidamente o que é um campo morfogenético. Esse senhor que está ele é biólogo, eu gosto que assim do nome do senhor. Ele ainda está em Londres. Pronto, ok. Pode ser que me lembre até ao fim do podcast. E esse senhor, eles fizeram um teste, que é a história dos 100 macacos. Não sei se já ouviste falar. Não. Então, é o seguinte. Em 2 ilhas, eles puseram 100 macacos numa ilha. E a 1000 e tal quilómetros colocaram outros 100 macacos. Então, eles, para provar a ligação do campo morfogenético, que é igual na natureza, e nós somos pedaços da natureza, claro. Não é? Fazemos parte do universo. Então, as raças, as espécies similares têm o mesmo tipo de ligação similar no que respeita a campo morfogenético. Então, o que acontece? Os pequeninos, houve um pequenino de uns macacos, eles eram alimentados a batatas. E houve um pequenino que decidiu começar a lavar as batatas no mar e a comer. Os outros começaram a repetir aquele comportamento, então todos começaram a lavar as batatas no mar e a comer, provavelmente seria mais saboroso, e começaram a fazer. A 1000 e tal quilómetros, esse outro grupo de 100 macacos começou a fazer exatamente a mesma coisa, sem haver qualquer ligação entre eles. Portanto, isto é o que se chama um campo morfogenético. São da mesma espécie, existe uma ligação como um sistema. Isto tudo porquê? Porque a linhagem, entre aspas, não é? É a mesma. Então eles repetem. Nós não é só a espécie, mas é assim que é feita a evolução de qualquer espécie, é assim que é feita a nossa evolução. E no sistema familiar é igual. Eu posso ter um bisavô ou um primo na China, mas ele não deixa de estar ligado ao meu sistema familiar. E nas constelações familiares existem as 3 ordens principais, que é a ordem do pertencimento, em que todos têm que pertencer. Sejam não nascidos, abortados, sejam pessoas que foram presas, tiveram comportamentos, coisas, eles todos têm que pertencer. E se eles não forem aceitos e pertencerem, o sistema familiar vai sofrer. Até esse ser ou essa pessoa ser, por direito, pertencer à família, ao sistema familiar. A outra é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber.
Tem que haver um equilíbrio entre o dar e receber, no sentido em que tudo aquilo que eu dou a mais, eu estou a exigir ao outro, se calhar aquilo que ele não pode dar a mim. Ok? Por isso é que muitos relacionamentos às vezes também não funcionam. Sim. Pronto. E a outra eu vi por acaso e isto só para fazer à parte, há pouco tempo eu vi uma notícia, pronto, um género de um psicólogo que falava sobre o que é que eu posso esperar de uma relação quando no início da relação, e estamos a falar de uma relação de casal, eu acabei de conhecer a pessoa e eu ofereci-lhe um iPhone. O que é que eu vou poder esperar? Porque eu já estou à espera que a pessoa vá me dar uma coisa melhor que um iPhone a seguir. Então eu já estou a pôr eu já estou a pôr a fasquia muito alta para a outra pessoa. Eu vou-te dizer em termos práticos familiares. Um filho só pode devolver aquilo que os pais lhe deram, que é a vida, se for mãe ou se for pai. É a única forma, em termos de equilíbrio, que ele consegue equilibrar a ordem de lei da troca. Tivemos aqui uma cábula, chamava-se Rupert Sheldrick, é isso mesmo, é o Sheldrick, o senhor Sheldrick. Eu estava a esquecer dele. É o Rupert Sheldrick, exatamente. É esse senhor que provou a existência do campo morfogenético. E a mãe é como os alunos e os professores. Um aluno só consegue devolver, em termos de equilíbrio, de troca, de lei da troca, a um professor, se também for ensinar. Há sempre, porque é assim, os pais, independentemente de qualquer defeito que tenham, as pessoas têm todos defeitos, até podem ter sido pessoas horríveis na vida de cada um, etc. Mas há uma coisa que tem que ser sempre honrada, que é através deles que nós chegamos aqui. Então, um pai e uma mãe têm que ser sempre honrada e agradecida pelo facto de nos terem dado a vida. Isto é um princípio básico das constelações. Mas eu fico sempre com uma dúvida. Ser honrado, quando eu falo... Eu também honrar o pai. Sim. Honrar a mãe. Sim, e nós chamamos... É conviver? Eu sou obrigada a conviver com a pessoa? Não. A única coisa que tens que fazer é sanar, é o que a gente chama de tomar a mãe e tomar o pai. Portanto, ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Tu fizeste-me isto, fizeste-me mal, mas eu honro porque deste-me a vida e eu agora vou seguir a minha, agradeço a vida que me destes, mas eu vou fazer diferente. Eu não sou obrigada a conviver, mas sou obrigada a reconhecer que eles me deram a vida, entendes? Cá dentro, a aceitação de que, de facto, eu tenho que honrar pai e mãe porque foram eles que me deram a vida. E antes deles tiveram os avós, os bisavós, o tetravós, até por aí fora. Nós tivemos 4.090 e tal pessoas até chegarmos aqui. Claro. Então nós temos que honrar os nossos ancestrais. Foram muito sofrimento, foi muita luta, passaram muita coisa. No meio daquilo tudo, claro que há pessoas menos boas, há pessoas melhores, há pessoas piores. Nós temos sempre o direito de escolher o nosso caminho. Só que temos sempre que os reconhecer. Okay? A terceira ordem, a lei das constelações familiares, a terceira ordem, é a lei da hierarquia. Quem vem primeiro tem sempre mais direito sobre quem vem a seguir. Ou seja, os pais são maiores em relação aos filhos, os avós são maiores em relação aos pais, o irmão mais velho é maior em relação aos outros irmãos, o segundo, o terceiro e por aí fora. Ou seja, tudo quanto não esteja a cumprir estas três ordens chama o que nós temos, há uma desordem na família, há algo fora de lugar. E quando há algo fora de lugar, e muitas vezes assistimos a famílias que vêm com problemas de guerras, de discussões, de partilhas, de heranças, de etc, de há gerações. Então, há sempre um que calha vir resolver aquilo. É verdade. A mim calhou-me. A mim, por exemplo, calhou-me. E hoje tenho a noção disso, não é? Eu não tenho uma boa relação, mas eu percebi isso, entendi isso, estou a trabalhar isso em mim e estou a ajudar os outros a aprenderem aquilo que eu percebi. Ok? Pronto. Portanto, isto são as três ordens principais. Eu vou-te explicar, por exemplo, muito rapidamente, um exemplo. Um senhor que tinha apneia de sono e estava já com um estado complicado em relação ao coração, porque tinha que dormir com aquelas máquinas, porque o esforço do coração era muito grande, e a esposa pediu para ele ser constelado. O senhor veio e foi constelado. No meio, as perguntas que se fez foi, que muitas das vezes é óbvio, que se nós estamos, o constelador, cada um trabalha como quer, eu trabalho com os meus guias.
e deixo-me levar. Independentemente do que estudo, independentemente do que sei, independentemente dos guidelines que eu tenho que seguir, básicos, eu deixo-me muito levar pela intuição. E foi pedido, não foi comigo o caso, foi com a minha professora, com a Catarina Rodrigues Batista, que foi a minha formadora. Catarina, se vires isto, beijinhos, adoro-te. Mais uma mestra. E a Catarina perguntou ao senhor se ele tinha tido algum irmão que tivesse morrido muito cedo ou não tivesse nascido. E ele disse que não sabia. Era filho único, que não sabia de nada. Mas de repente teve uma canalização lúcida e diz: eu tive um irmão que morreu com 2 meses no berço ou 2 anos, agora não posso precisar se era 2 meses, se era 2 anos, que morreu no berço asfixiado com a própria manta. Ele foi reconhecido, foi trabalhado na constelação e ficou a pertencer. Ele foi falado, ele foi lembrado. 3 dias depois a senhora telefonou a dizer que ele já não estava a usar nada, não oxigênio nem nada, e a falta de ar e a apneia acabou. Portanto, ou seja, a manifestação daquele irmão não reconhecido, que os pais provavelmente, sem julgamentos, sentiram-se culpados porque não conseguiram ajudar o bebê ou que houve ali, ocultaram, não é? E ele não estava a ser lembrado. Isto acontece com todos os filhos, nomeadamente com os abortos, espontâneos ou não. Depois há outras dinâmicas que são as dinâmicas ocultas, que isto depois tem chama-se emaranhamentos, que às vezes são situações difíceis de ir tratar. Mas normalmente está tomar a mãe, tomar o pai, devemos todos. A mãe faz gerar o dinheiro, o pai faz o dinheiro ficar. Se nós não tivermos uma boa relação com a mãe, nós não conseguimos gerar dinheiro. Se nós não tivermos uma boa relação com o pai... Eu não vou dizer a relação com o pai porque há quem não as consiga ter mesmo. Mas se eu tomar a mãe e se eu tomar o pai, o reconhecer como quem me deu a vida, agradecer e honrá-lo, ponto, tipo a japonês, eu honro por me teres dado a vida, mas eu não vou seguir a tua vida, eu vou seguir a minha, vou fazer diferente, em amor. Eu vou fazer diferente. Se eu não tomar a mãe e o pai, eu não ganho dinheiro, eu não retenho dinheiro. A falta da prosperidade, muitas das vezes, está associada exatamente a não tomarmos a mãe e o pai. Entretanto, a diferença das constelações familiares sistémicas pluridimensionais, que foi a formação que eu fiz, agora neste último ano, e agora estou em estágio. Está tudo muito fresco. Está sempre, só para as pessoas perceberem, a Paulinha está sempre atrás do conhecimento e do desenvolvimento. Não, é que isto é assim, tipo, tu começas a mexer, mas eu agora vou acalmar. Agora vou acalmar. É que não agora abrir ali um fio. É que é uma coisa, é. Vá, pronto. Agora já sou sexagenária, fiz 60 anos há 2 semanas. Agora, uma jovem. Agora tenho que acalmar. Tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendi. Obviamente que posso sempre aprofundar o conhecimento, porque isto depois tem... Mas acho que agora vou trabalhar mais na prática, tá bem? Vou pôr mais as coisas na prática. Porque o que é que acontece? Eu começo a trabalhar com uma terapia e passado um tempo começo a perceber que me aparecem situações que eu não tenho a resposta só com uma ferramenta. Então vou buscar várias ferramentas. Porque quanto mais valências tu tiveres, mais consegues... É assim, tu não vais tratar com a terapia multidimensional uma pessoa que é agnóstica ou que é ateu. Claro. Então o que é que tu vais fazer? Vais usar a PNL, a Programação Neurolinguística, o EFT, vais tratar de outra maneira. E neste caso podes fazer as constelações. Porque a pessoa até pode não acreditar, mas desde que esteja ali e coração perceba... aberto e não, fala. o que as constelações têm de bom neste aspecto é que a pessoa vê ali a coisa a acontecer. É brutal. As pessoas estão sentadas na cadeira, há alguém que faz um tema, pede um tema. Aquilo funciona assim, há um grupo de pessoas, há um constelador. E há 1 ou 2 temas consoante o tempo que temos, não é? Eu pessoalmente só estou a aceitar 2 temas no período de horas que é. Há quem faça, por exemplo, sábados inteiros e aí há mais pessoas a colocar temas. Neste caso, eu como estou ainda em estágio, eu faço assim. O que é que sucede? O tema é colocado. Eu converso com a pessoa diz-me o que é que quer pôr. Olha, eu quero pôr o meu relacionamento. Quero pôr o meu relacionamento com a minha irmã. Nunca funcionou. Porque é que eu não consigo falar com a minha irmã não consegue falar comigo. Pronto. Então o tema é esse. A diferença também das sistémicas é que, na tradicional, as pessoas sabiam o papel que estavam a representar. Então, olha, escolhe alguém para representar o teu pai, escolhe alguém para representar a tua mãe. Ou escolhe alguém para te representar a ti. Nós não fazemos assim, nós trabalhamos no chamado no oculto. Eu escrevo o papel, o nome da pessoa que vai representar, dou à pessoa que está a pôr o tema e ela vai escolher uma pessoa entre o grupo para representar lá ela, o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o bloqueio, aquilo que eu puser, sem saber.
Ela está sentada ao lado. É muito interessante. Sem saber, ou seja, aquela dúvida que havia do estão a fazer representação, é da cabeça deles. Isso agora no oculto acabou, trabalhas no oculto. Entregas o papelinho dobrado, ela vai escolher a pessoa que vai escolher para representá-la a ela, ou o que for que o papel leva, que ela não sabe. A pessoa coloca o papelinho assim ou no bolso e só eu é que sei. Eu ou o constelador, só nós é que sabemos. Então tu começas a assistir as pessoas que estão nesse campo a assumir a energia por exemplo, eu na última vez, o grupo que eu tive, a senhora dizia assim, mas eu faço isto. Estava um rapaz a coisa a dizer, vamos lá despachar isto. Olha, apareceu. Eu faço e o rapaz não fazia a mínima ideia que eu estava a representar a ela. O que é que acontece? Não é que haja ali uma incorporação. É como se fosse um Wi-Fi, um sinal do Wi-Fi. Tu trazes o sistema da pessoa, o sistema é como se fosse uma biblioteca, o campo é como se fosse uma biblioteca em que tu consegues aceder a todos os dados do sistema familiar daquela pessoa. Então toda a gente que está ali naquele campo, de uma forma ou de outra, vai assumir o papel que lhe é entregue sem saber quem é. É muito interessante. Eu, ao princípio, tinha assim uma certa... As primeiras coisas, vi umas coisas na internet sobre as constelações, fiquei ali com umas dúvidas, mas depois eu conheço uma rapariga que é a Ellie, que tem os Anjos de Cristal em Azeitão, e eu comecei a ir lá, reuni com ela, até porque estávamos a preparar uns supostos, fazer uns retiros e não sei o quê, e conheci lá a Catarina Rodrigues Batista, das Raízes e Frutos, e a Ellie disse-me, hoje fica para as constelações, que vamos ter constelações. E eu fiquei como representante. E eu senti aquilo tudo. E percebi que aquilo era um trabalho muito sério. Percebi que era um trabalho muito sério. Depois fui uma segunda vez, fui uma terceira, até que me disse, eu vou ser consteladora. Eu quero fazer isto. Eu vejo às vezes algumas coisas, eu nunca fiz nenhuma constelação familiar, acabo sempre, era uma coisa que eu tinha muita dúvida de como é que funcionava, porque eu vejo algumas coisas e até já há uma série numa plataforma, não vale a pena que ela não nos patrocina. Não nos patrocina, exato. Numa plataforma que fala sobre mesmo constelações, só que de uma forma assim muito orgânica. Ou seja, não me diz que é constelações familiares, mas é uma forma muito orgânica e funciona até assim da maneira que me estava a explicar. E foi uma coisa que eu sempre fiquei com muita dúvida. Como é que será? Agora que já me explicou, eu percebo que é a energia que está... É como tu crias um campo, eu podia criá-lo aqui. Se nós decidíssemos agora começar a fazer constelações, eu criava o campo aqui para a pessoa que vai pôr o tema. E a partir desse, esse campo tornava-se um campo energético para o sistema familiar daquela pessoa. E toda a gente que entrar nesse campo vai assumir o sistema familiar dela. Quem está sentado a assistir, se tiver algo em comum, por exemplo, também não falo com o irmão, também tem um problema com os irmãos, ela vai estar a receber cura no seu sistema familiar. Não é só quem está a representar ou quem está a pôr o tema, é quem possa estar a assistir e a receber. E às vezes as pessoas já estão a entrar e não estão-se a perceber, estão a ficar inquietas e a mexer e coisas, e anda para o campo. Porque já está a entrar no campo. E depois há uma grande coisa que é uma incorporação. Não é uma incorporação. Porque, por exemplo, tu podes colocar, foi um exemplo que foi dado, podes colocar 2 bancos e dizer assim, tu atribuis àquele banco, tu é que tens que manifestar o que é. Eu atribuo a esta caneca, vai representar isto. Atribuo a este telefone. Eu posso constelar com os objetos que tenho na mala. A partir do momento que os coloco no campo, abro o campo, faço o que tenho a fazer e atribua, são chamadas âncoras, almofadas, cadeiras. Cadeiras podem representar gerações para trás. Tu podes perceber, por exemplo, a pessoa dizer um número 3, um número 4, e tu percebes, vais pôr 4 cadeiras, até perceber que aquele problema de vícios tinha a ver com uma 4ª geração de um tetravô, ou pentavô, que já nem sei dizer, que tinha um problema de vícios. Muito bom, muito bom. E tu, como viestes com a missão de curar o teu sistema, porque acaba por estar ligado à parte do karma familiar, não é? Tu vieste curar o teu sistema, tu tens essa possibilidade para chamar a atenção, tu tens esse problema. E esse problema é inconsciente. É o que a gente chama de lealdade inconsciente. Tu podes estar a ter uma doença por lealdade inconsciente à tua mãe. Tu podes morrer por lealdade inconsciente. Eu por ti. Nossa mãe adoece, a criança vê a mãe morrer e a criança pode adoecer e ir também.
como acontece às vezes até com os animais. Eu por ti. Mas é inconsciente. Sim, a gente vê muito também os casais, não é? A gente diz quando aqueles velhinhos passam muitos anos juntos e a gente diz assim, até a esposa não estava doente, mas o marido faleceu e ela dali um vai mês. logo a seguir, exatamente. Porque a pessoa diz, eu queria ir por ti, não fui, mas eu vou. Também há depois. Então tu tens as constelações familiares em grupo com pessoas. Depois tens as constelações com os bonequinhos. Então o que é que acontece? Aí num campo, forma-se um campo, normalmente pode ser tipo uma tábua de queijos, Olha, podia ter trazido a tábua e os bonequinhos, mostrava, mas pronto, as pessoas têm imensa coisa disso na internet. Tens o campo, tens como se fosse uma tábua de queijos e tens os bonequinhos. Eu não tenho os bonequinhos da Playmobil, tenho os bonequinhos da Temu, que até foram baratos, mas vou ter que alterar os bonequinhos porque ele vê-se que é rapariga, vê-se que é rapaz, vê-se que é bebê, vê-se que é avó, vê-se que é avô. Então queria uns mais neutros para não estar logo a dizer o que é, okay. Né? Porque eu aprendi a trabalhar no oculto. No oculto, no sentido de não mostrar quem é que está a representar. Às vezes podes fazê-lo, mas por norma, até para termos mais confiança na mensagem que estamos a receber. Que não há a cabeça da pessoa, a parte consciente da pessoa, a modificar alguma coisa. Claro. É mais pura a informação que a gente retira daí. Do comportamento, se a pessoa se põe de costas, se a pessoa se põe de frente, se a pessoa sai do campo. Por exemplo, uma situação gira. Tu atribuis a um representante, ele é o bloqueio de uma determinada situação. Tu és a origem do problema ou és o bloqueio, mas ela não sabe. Então toda a gente se começa a afastar dela. Tipo, eu não quero estar aqui ao pé desta pessoa. E a pessoa fica tipo, quê? Depois vai ver que é o bloqueio ou é o problema. Não é? Para a gente perceber qual é a origem do problema. É muito interessante, mas isto só explicado assim, pronto, isto só visto, não é? Não, só mesmo visto. Mas isto assim as pessoas já ficam a perceber que é... E depois podes fazer com os bonecos que é a mesma coisa. É individual, aí a constelação é individual. Imagina, até há temas que a pessoa não quer, ou porque está longe, mas também nós conseguimos a pessoa estar no telemóvel e fazer um tema e nós estarmos cá a fazer as constelações para ela e a pessoa está noutra parte do mundo. E está a assistir e a constelação é feita para ela. Portanto, ela consegue assistir ao resultado que ali fica. E é igual? É igual. O resultado? É igual. É como também trato pessoas em África, trato pessoas do Brasil, trato pessoas em Londres, trato pessoas da Suíça, com a terapia multidimensional, por exemplo. Não há barreiras para tu pegas no telefone, física quântica, não é? Pronto. E ali ela está presente no telefone, ela coloca o tema, nós representamos as pessoas e ela também está a ter a sua constelação e a assistir. Ela não está lá, ela está a assistir à sua constelação. Certo. Ok? Pronto. Depois podes fazer com os bonequinhos, que é individual. A pessoa está ou presente ou no computador e tu pedes à pessoa para ir escolhendo os bonequinhos, sabes o tema, vais trabalhando o tema, vais colocando representantes até perceber a origem do problema. Ok? Depois tens as constelações organizacionais que já estão a ser utilizadas nas empresas para escolher as pessoas para os cargos. Podes fazê-lo com almofadas, podes fazê-lo com cadeiras. Por exemplo, imagina administradores que querem, entre os seus grupos, escolher um diretor para um determinado lugar dentro do pessoal que tem. Então, com as constelações, consegue-se ver qual é a pessoa mais adequada ao cargo. Há empresas que já estão nos tribunais. Portanto, as constelações, ou seja, naquele período em que é feito o estudo psiquiátrico ou psicológico da pessoa, antes de ser atribuída a pena, antes do julgamento, os consteladores já estão a trabalhar com a pessoa. Também existem, há advogados que também já estão a fazer trabalho com os consteladores. Isso é muito bom porque conseguimos chegar ao mais profundo. E às causas exatamente da situação. Depois tens também as constelações na água, que são as minhas preferidas. O que é que será? São as minhas preferidas, em que o campo é a água. Então é super fácil porque tu só tu só colocas os objetos e o campo é a água, ela arruma-te as situações e dá-te a resposta ele próprio. Pois eu já vi uma assim. Quer dizer, uma demonstração. Com a água é muito giro. Com a água é mais fácil do que tu estares tipo a mexer e a perguntar à pessoa, então aqui sentes o quê? Então e aqui sentes mais? Porque a pessoa pode ter uma tontura, a pessoa pode ter uma má disposição, pode ter uma ligeira dor de cabeça, pode sentir angústia, pode sentir tristeza. A pessoa pode sentir as emoções que nós chamamos de sentimentos secundários ou primários e nós temos que transformar depois os sentimentos secundários em primários. Eu digo-te um exemplo. Estás em frente a uma mãe e uma filha que não se dão bem, não sabem o que é que estão a representar, mas a pessoa pergunta, como é que isto está aqui? O que é que estás a sentir? E a pessoa está a olhar para a mãe, que não sabe quem é a mãe, mas diz raiva.
Ou seja, eu tenho que deixar que a pessoa sinta raiva. Mas se eu deixar que a pessoa sinta raiva, o que vai acontecer é que eu vou prolongar como uma novela esse sentimento secundário. E ela nunca se vai curar disso. E nunca vai ser curada aquele relacionamento. Seja qual for o caminho, depois leve. Se eu conseguir transformar aquilo de raiva em dizer eu estou a sentir dor, doeu-me muito, isto sempre me doeu, não imaginas aquilo que me fez doer, eu já estou a fazer algo que vai poder ser transmutado e libertado. A extrair de forma a curar. A curar. Percebes? Sim. Agora, das constelações não sai uma resolução completa das coisas. Tu depois tens, por exemplo, situações ocultas, situações muito graves, que é assim, as pessoas não saem dali curadas, as pessoas saem dali muitas das vezes com ordens de pertencimento, reconhecimentos, um bocadinho de organização no seu sistema familiar. Há ali uma ordem que é posta. Há outras que só se faz aquilo que é possível. É assim, tu tens casos de filhos que não têm papel de filhos, têm papel de pais, que são, acham que mandam nos pais, ou seja, o pai, a mãe é que é grande e o pai, mas eles é que são os grandes. É assim, se tu não conseguires curar aquilo ali, na constelação, e fazer a pessoa perceber que o papel dela não é este, ele até pode não estar, ele não pode estar presente. Pode ir um casal, por exemplo, constelar o filho. E ele não precisa estar presente. Mas se não houver ali uma resolução dessa situação, fazes o que é possível. Às vezes não é possível. Às vezes não é possível. Mas pronto, mas muitas das vezes consegue-se resolver algumas coisas. Agora, quando a pessoa sai de lá, por exemplo, situações que tu notas que são questões psiquiátricas, que pode haver, por exemplo, uma hereditariedade ou não de uma situação em que aconselhas que a pessoa vá a uma consulta de psiquiatria. Claro que tudo isto não põe os médicos de lado, claro. Nem cada um no seu lugar e isso tudo. Mas todas as terapias é feita para utilizar, para ver o ser como um todo. Não é todos cortados por sistemas como se fôssemos bocados cortados, nós estamos todos ligados. Incompletos. Não é? O sistema é um para a pele, é outro para a cabeça, é outro para o pé, é outro para a barriga, é outro para o sistema circulatório. E o ser humano é um todo. E além da parte física, é a parte dos seus campos subtis, a parte emocional e a parte espiritual e a parte energética. Claro. E quando é tratado, os médicos podem tratar a parte física, então nós temos de tratar a parte energética, espiritual e por exemplo, emocional. Então uma pessoa que seja, por exemplo, tenha uma patologia de esquizofrenia, não vai mesmo... Eu tenho um caso eu estou a tratar uma menina que tem 16 anos e só entrei um bocadinho no panorama pedindo aos pais que não criassem expectativas demais, porque já a queriam internar e a gente sabe o que é que vai acontecer à menina. E isso custa muito ceder, porque eles já tentaram de tudo. Eu, ao princípio, achei que era só espiritual. Mas não é só espiritual. Portanto, há ali questões... Mas lá está, que haja um diagnóstico, que ela seja encaminhada depois a um médico que consiga fazer um diagnóstico correto e que tentem fazer um tratamento. Percebeu-se ali que há, de facto, coisas de ancestralidade, há ali situações... Mas eu aí não a tratei com constelações, porque a mãe é consteladora. Ok. Então já... A mãe é consteladora, essa só que ela não pode constelar a filha, entendes? Mas eu não a tive a tratar com constelações. Até ela tratou, nós tratámos em grupo em constelações, tentámos tratar a menina, não vou dizer nomes, claro. Tentámos tratar a menina. Aquilo está muito ligado, obviamente, à mãe e ao pai. E há ali karmas ancestrais e há ali situações nítidas que houve problemas graves. Noutras vidas, não é? Noutras reencarnações. Mas no caso dela ou dos pais? Só para perceber. Todos. De todos? Todos. Okay. Todos. Aquilo já é, pronto, é os karmas familiares, pá. Como há o karma planetário, o karma individual, claro. O karma familiar, nós estamos todos ligados. Neste caso, eu tenho estado a tratá-la com a terapia multidimensional e ela pelo menos deixou de ser agressiva, está um doce, porque a mãe nunca recebeu tantos beijinhos dela. Tenho mandado as equipas, pelo menos isso. Percebes? Ela não andar a agredir o pai, a agredir a mãe, a agredir o irmão, ir para a escola e agredir os colegas. Aquilo era muito complicado. Pronto. Há situações em que é assim, é esquizofrenia. É uma ferida espiritual, é uma coisa que a pessoa traz, não vai ter solução. Tem é que estar medicada e acompanhada, não é tipo, enches de medicamentos, fechas no manicômio e acabou. Porque claro. Ainda por cima, eu sinto e acredito que 60% ou 70% das pessoas que estão internadas são médiuns ostensivos. E que são tornados uns vegetais porque não sabem lidar com as mediunidades delas. E infelizmente não tiveram ninguém que dissesse assim, olha, vai aqui para um terreiro, vai aqui para um centro espírita, vai onde for, vai ser acompanhada.
Sim, mas até muitas vezes, quando eu pensei no podcast, foi mesmo por isso, para podermos chegar o mais longe e mostrar para as pessoas tentarem tudo. É porque o problema disto é as pessoas só chegam a nós quando já está tudo, mesmo em casos de doença. A minha vertente é mais cura e limpeza. É a técnica de limpeza. A minha vertente é mais a cura e e limpeza. E já agora podemos ir ao multidimensional. Multidimensional. Assim? Exatamente. A terapia multidimensional, a mãe desta terapia é uma senhora que se chama Helena Abiassi, que é uma francesa, uma senhora maravilhosa, mais outra grande mestre, que levou 40 anos a canalizar a terapia. 40 anos. Portanto, esta senhora canaliza, foi recebendo das equipas de Arcanjo Miguel, dos guias dela, de todos, foi recebendo aquelas informações até chegar à forma como era feito. Ela está a viver há mais de 20 anos em Portugal, formou a APTMD, que é a Associação para a Terapia Multidimensional. Nós estamos documentados e inscritos, portanto, quem quer fazer terapia multidimensional, veja se pertence à PTMD, porque está a fazer a terapia mãe. Pode estar a fazer outra coisa, mas não é a terapia multidimensional. E o que é que consiste? Consiste em entender que nós temos, isto é uma forma, eu costumo explicar assim para ser mais simples, é entender que nós como terapeutas, ou sacerdotes, ou sacerdotisas, que não vamos expor isso assim, mas é-nos atribuída uma equipa, é-nos apresentada uma equipa depois daquelas iniciações todas e das formações. Eu, por exemplo, posso dizer que um dos meus receios, eu como um bandista, é trabalhar com os meus guias, o meu maior medo é, e agora os meus guias? E agora como é que vai ser? Eu estava com imenso medo de estar a ir contra qualquer coisa em que eu acreditava e agora vou deixá-los para... E o meu mestre, o meu mestre Carlos Braga, que hoje é meu amigo, está na Suíça, e que ele dizia assim: Paula, tudo o que tiver que ficar, fica, tudo o que tiver que ir, vai. O que é teu e vai ficar. Não te preocupes com isso. E, de facto, quando me apresentaram a equipa, em meditação, é-nos apresentada a equipa na última iniciação, eles estavam todos, aliás, como bedem de corporação, tu não os vês, e eles estavam todos em fila da frente, que eu pela primeira vez os vi maravilhosos, que eu nunca os vejo. Então fiquei toda contente. Estavam eles todos, como quem diz, Paula, estamos aqui, continuamos. E depois atrás muitos seres, muitos. Então as equipas são enormes. Englobam médicos, englobam seres, por exemplo, da equipa do Dr. Bezerra de Menezes, seres arturianos, pleidianos, sirianos, lemurianos, então, guias africanos, anjos, arcanjos, mestres ascensionados. Portanto, é a prova mais de que tu tens de que eles trabalham todos para o bem, para a luz, eles trabalham todos juntos. Isto são dimensões, a gente não vê, eles veem-nos. Okay. Se nós estamos na terceira dimensão, supostamente a transitar para a quarta é a do pensamento, tu quando estás a pensar estás na quarta. A quinta dimensão é onde estamos a caminhar com o planeta para ascender, etc. Pronto. Vale o que vale, é o que se diz, é o que se está a trabalhar. Portanto, são seres que estão em dimensões muito elevadas. Okay. Alguns muito elevadas. Por exemplo, a equipa do Dr. Bezerra está na 9ª dimensão ou na 10ª, tu tens arcanjos na 12ª, pronto. Só que são equipas que estão vocacionadas para trabalhar com o planeta, connosco. Então eles estão próximos de nós. Não estão presentes todo o tempo como os nossos guias, também não todo o tempo a gente chama, ou o nosso anjo da guarda, mas estão próximos, ou seja, tu fazes, o que é que tu aprendes a fazer? Aprendes a recriar um método pelo coração, em que te canalizas com eles, tens que ser iniciado, obviamente, e quem autoriza isto é Yeshua, é Mestre Jesus. Portanto, ou seja, tu depois é-te atribuída essa equipa, e o que tu fazes é, sem uma forma evasiva, fazes um procedimento, uma pequena meditação, em que envias, fazes nós temos que criar um manifesto, ou seja, escrever o que é que a pessoa quer, porque tudo aquilo, por causa da lei do livre-arbítrio, tudo aquilo que a pessoa quer é escrito, ok? E eu escrevo em nome da pessoa, em discurso direto. Imagina, tenho limpar pactos e contratos com entidades negativas no passado. Eu quero fazer limpeza da minha criança interior. Eu quero limpar karma. Eu quero atenuar, pelo menos. Eu quero
preciso de ajuda para arranjar um emprego, preciso de abrir os meus caminhos, preciso de casos de obsessões, limpeza energética de casas, tudo se faz assim. Então mandas as equipas. Mandas, quer dizer, fazes o procedimento, as equipas dás a morada da pessoa, faz parte do processo. Não é que eles não sabem, não precisam de código postal, mas faz parte do processo. Eles vão, ajudam a pessoa. É uma coisa que a pessoa sente logo melhoras no momento, principalmente se for uma questão energética, sente logo melhoras no momento, e depois vai fazendo algumas. Pronto, que isto não é toma um comprimido e está feito. E já tenho transformado muitas vidas. Eu não, as equipas, eu sou um canal. Então, eu sou um simples canal. A multidimensional acaba por... E isto passa-se... A pessoa está o tempo inteiro acordada? Está em alguns... É assim, há uns que fazem a lista das compras, há outros que ferram a dormir, há outros que são mais sensíveis, que veem, viajam, sentem uma festinha, sentem frio, sentem calor, sentem um ventinho, pronto, eu aviso logo o que é que pode suceder. Podem ouvir um barulhinho, podem sentir uma festa, podem ouvir uma dor, por exemplo, se for uma situação de tumores, coisas assim ligadas à saúde, a pessoa às vezes sente uma dor, que eles mexem, não é? Podes sentir isso ou não, ou há pessoas que são muito tapadas, não têm conexão, então ficam ali. A única coisa que eu peço é que estejam sozinhas, que se deitem confortável no sofá ou na cama e que estejam ali naquela, faço uma meditação para a introdução, levo-as também ao seu coração, levo-as, que é onde é no fundo a nossa essência, o nosso eu sou, não é? Leve-os lá e depois o trabalho é todo feito, normalmente à volta de 45 minutos, 40 minutos, é feita a sessão. Ok? Eu costumo explicar isto, por exemplo, podes fazer resgates de alma, podes demorar aí 3 meses até conseguires fazer um resgate de alma, mas é possível. Eles conseguem fazer, por exemplo, resgates de corpos subtis, emocionais. O que é isso? Nós, às vezes, há pessoas que tu assistes, que são pessoas que estão realizadas em termos de relacionamento, estão realizadas em termos profissionais, até têm filhos, nem dinheiro, não lhes falta nada, são bonitas, mas têm ali uma depressão, uma falta, uma lacuna, um monte de gente assim, um vazio, pronto. Muitas das vezes, o que nós sabemos, são resgates de corpos emocionais que ficaram lá atrás. Mortes violentas, desencarnes violentos, em que a parte energética e emocional da pessoa ficou lá. Então, de uma forma muito simples, o que é que as equipas fazem? Chegam lá, dizem assim, Bruna, olha, tu estás aqui deitadinha no sofá, estás a ver, estás aqui deitadinha, vá, já não é preciso estares aí, bora lá. E então, levam esse corpo emocional, esse corpo energético, vão para as clínicas espirituais, nós temos várias, temos a cidade de Lis, por cima de Fátima, temos uma na zona da Califórnia, temos o Hospital Espiritual de Santa Esmeralda e há uma também no continente africano, ou seja... É assim, estas conversas são para quem tem ouvidos para escutar e olhos para ver. Claro. Quem não tem, também não vale a pena perder. Portanto, existem as clínicas espirituais, os hospitais espirituais, onde esses corpos subtis vão ser tratados e ao fim de um tempo são alinhados. E a pessoa começa a andar muito mais alinhada. Porque sem ter que estar a tomar só antidepressivos. Um peso. Então, como é que eu costumo explicar? Um lagarto. Como é que se chama as... lagartixas, uma lagartixa. Elas, às vezes, para salvar a vida, elas perdem o rabo, deixam o rabo para trás, né? Sim. Fogem. E eu dou esse exemplo que eu acho que é muito claro. Nós, ao longo das reencarnações, acontece-nos o mesmo. Porquê? O rabo desse lagarto vai crescer. Ele vai nascer, mas ele vai nascer mais fraco e mais curto, cada vez mais. Aquilo vai acontecer mais vezes e ele vai renascendo, mas cada vez mais fraco e mais curto. No fundo, é uma forma de explicar o que é que nos vai acontecendo a nós. Ao nosso espírito, não é? Porque a nossa alma é uma coisa, o nosso espírito é outra. Pronto, portanto, estás a ver? Portanto, vamos... E porquê? Vai lá ficando para trás. Então, é o exemplo que eu dou para as pessoas perceberem o que é o resgate dos corpos sutis ou dos corpos emocionais. Ok? Portanto, vamos buscar isso e tentar tratar isso. O corpo é resgatado e é alinhado, partindo do princípio que nós temos 7 corpos subtis. Não é? É o nosso físico, é o nosso duplo etérico, é o búdico, etc., o astral, até chegar ao eu superior. Isso aí já é com aulas, vários corpos subtis. E nós, para estarmos alinhados, temos que ter os nossos corpos subtis todos. O que nós chamamos de aura são os nossos 3 ou 4 corpos principais cá mais perto. Depois os outros são os superiores. Estes são mais mutáveis, os outros são imutáveis. Então, tu, quando trabalhas na terapia multidimensional, as equipas não se limitam a tratar do teu corpo físico, porque quando tu adoeces, já é a parte final da doença. Tu começas normalmente no campo emocional, a seguir passas para o campo espiritual ou energético, ou
vice-versa, e depois é manifestado no corpo. Quando se manifesta no corpo é quando tu podes tratar. Se fores a tempo, ainda te consegues tratar. Mas a ferida começa sempre nos outros corpos. Lá atrás. Aquilo que a gente chama de aura, ou de campo áurico, no fundo são os corpos que estão... que é como se fosse, olha, o duplo etérico é como se fosse aquele que nos dá movimento. Ok? Nossa sombra. Não é? Sim. Pronto, mas isto depois é muita coisa para perceber e para explicar. E vamos mesmo ter a oportunidade, porque eu gostava que a Paula viesse cá outra vez, porque senão não dá para... Não dá, é muita coisa. É que é tanta coisa, e a Paula tem um vasto conhecimento sobre tantas coisas que vai angariando, que para nós conseguirmos suprir tudo num episódio não é suficiente. Não. E o tempo está a ficar já estamos, já não sei quanto tempo, mas já estou aqui a falar a imenso. Não, mas eu adorei. E eu acho que as pessoas lá em casa também ficaram muito esclarecidas, pelo menos sobre a terapia multidimensional e sobre as constelações familiares sistémicas. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Não tem a ver só com o curso de canalização por coração. Isso pode ficar para segundas núpcias. Mas é em relação ainda às constelações. Agora está uma senhora que eu também estou a trabalhar com isso, que é o que está mais à frente neste momento, que são as constelações espirituais. É o quê? São textos canalizados que têm códigos em que a pessoa, pela repetição, consegue curar o seu DNA de memória espiritual e de memória, transformando os genes, chama-se epigenético, transformando os genes negativos em positivos. Ou seja, tu tens uma meditação que fazes 7, 14 ou 21 dias, repetes. Tipo Kundalini. E aí... Não, não sei, eu não conheço o Kundalini. O Kundalini o que eu conheço é de ver assim umas pessoas no chão a fazer assim, não censuro, mas não conheço. Sei, pronto, a serpente divina, isso acho fantástico, mas eu não aprofundei nunca. Não, é que nós acabamos por ter mesmo, não é só o Kundalini, temos algumas religiões e algumas formas de fé que fazem dessa forma. Por exemplo, tivemos aqui o budista, um rapaz que era budista e também nos falou sobre isso, sobre a repetição de uns dizeres que eles têm. Então, às vezes, porque a gente nem pensa sobre isso. São umas cartas, aquilo está formatado em... Lá está, tu sais da constelação espiritual e tu notas, olha, tens de tomar a mãe, tens de tomar o pai. Então está aqui o exercício para fazeres em meditação, durante 21 dias para a mãe, 7 dias, mas 7, 14 ou 21, e 21 dias para o pai. Vais lendo todos os dias isto e aquilo vai curando a sua relação com o pai. Não precisa estar ao pé da mãe e do pai. Aliás, eles já podem ter partido. Muitas vezes a nossa... e nós que chama-se o método Werner. Que vamos trabalhando a espiritualidade, vamos sabendo que o que nós temos de mais potente, além da nossa fé, acaba por ser também aquilo que nós emanamos, ou seja, o que falamos, o que dizemos. E quando nós falamos algo com fé... acaba sempre por ter algum efeito. Eu não posso dizer que as constelações não sejam espirituais, é óbvio que há aqui e a terapia, portanto, no fundo, aquilo que as ferramentas que me puxam e que eu acho que é assim que eu trabalho, não trabalho de outra forma. As pessoas não têm que ser todas iguais, não têm que fazer todas a mesma coisa. Têm todas uma conotação espiritual muito forte, sem dúvida nenhuma, sim. Eu agradeço muito, Paulinha. Obrigada pela sua disposição. Entretanto, espero recebê-la aqui mais vezes. E quem quiser... Era isso que íamos falar agora. Paula.Vieira, Paula.Vieira, Terapia da Alma. Se quiserem conhecer a Paulinha, Instagram ou no Facebook. Procurar a Paulinha no Instagram, no Facebook, Paula.Vieira, Terapia da Alma. Terapia da Alma. Vão, conheçam, disponibilizem-se, vão de coração aberto, porque vão ter resultados de certeza absoluta. Muito obrigada à Paulinha por ter disponibilizado. Com amor e por amor. Obrigada. Um beijinho, obrigada. Continuem connosco. Gosto muito de estar aqui, de estar com vocês e de poder disponibilizar este tempo para mostrar-vos um bocadinho daquilo que é a minha essência. Espero continuar-vos a ver e espero que continuem desse lado. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, de nos seguir no YouTube, no Instagram, deixar like. Até ao próximo episódio. Axé, para quem é da Axé.